Olá, queridos. Vamos à nossa gravação de hoje. Ainda bem que Deus não dorme. Você já pensou se Deus dormisse? Nós dormimos, vamos para a cama, temos aquele sono gostoso, mas Deus não dorme. Ainda bem, né? Particularmente nós estamos vivendo uma situação difícil agora na família, com a enfermidade da SIDA, mas ainda bem que Deus não dorme. Ah, se Deus dormisse, o que seria de nós? Aliás, na realidade, às vezes a gente leva uma vida cristã como se Deus estivesse dormindo, né? Eu estava olhando um pouco lá em Atos capítulo 12, aliás, ouvi uma mensagem recentemente e percebi que Deus realmente não dorme. Claro que a gente já sabia disso há muito tempo. Nós dormimos, mas Deus não. Oramos, mas nem sempre cremos que Deus vai nos atender, porque achamos talvez que Ele esteja dormindo, né? É a nossa fé que é muito pequena. Mas eu quero me referir àquele episódio de Pedro preso por Herodes, e ele está lá numa situação junto com sei lá quantos soldados lá, talvez 16, 20 soldados presos, e ele estava dormindo. Interessante, né? Eu não sei como Pedro conseguia dormir diante daquela situação. Mas Deus não estava dormindo. Isaías 41:10 diz: Por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o seguirei com a minha mão direita vitoriosa. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. A pandemia, será que é pior do que uma prisão do apóstolo Pedro? Será? Acho que não. Como ele conseguia dormir debaixo de ameaças? Talvez pressentindo até a morte. Agora eu gosto mais do Salmo capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança. E aquele sono gostoso, como Deus é bom. Mas vamos ao episódio. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro estava dormindo. Atos 12:6. Dormindo entre dois soldados, algemado com duas correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. Veja que ele estava dormindo. De repente veio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocou ao lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. Que fantástico, né? Dormindo e Deus o acordou. Sabe por que Deus o acordou, Pedro? Porque Deus não dorme. Nunca, 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 nunca. Agora, veja que interessante. O texto diz que a igreja estava orando. Atos capítulo 2, versículo 5. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Por outro lado, também no versículo 12, diz assim: Depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Então tinha a igreja orando, também na casa lá de Maria, também tinha oração. Eles oravam para que algo acontecesse, para que Pedro fosse liberto. Mas será que eles criam que Pedro seria liberto? É interessante, Pedro é liberto. E aí no versículo 14 diz assim: Reconhecendo a voz de Pedro, a empregada não abriu o portão por causa da alegria, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava do lado de fora do portão. E lhe disseram: Você está louca, menina? Ela, porém, insistia, mas eles diziam: Não é um anjo de Pedro, não é Pedro, não. Mas ele estava orando para que Pedro fosse liberto. Muito interessante. E disseram: Está louca.
Ela, porém, insistia. Não é um anjo dele, é Pedro. Por fim, Pedro chega lá e a alegria é completa. Lições aprendidas, né? Ore e espere em Deus. Com certeza Ele vai dar o melhor para você. Ele não dorme. Nós dormimos, Ele dorme. Além de dormir, nós ainda achamos que Deus está dormindo. Porque esquecemos dele, achamos que Ele não está preocupado conosco. Se Ele não der aquilo que você queria, agradeça, pois aquilo que você queria não era o melhor para você nem para a glória de Deus. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que estamos na dependência de Deus, aprendemos que Deus cuida de nós, aprendemos que Ele não dorme, nós dormimos, nós esquecemos dele, Ele não esquece de nós. Esses somos nós. E agora, em meio a essa pandemia, será que você tem ideia quantas vezes Deus se livrou desse vírus chegar até você? Não tenho ideia. Meus queridos irmãos, a situação não é tranquila, não, mas nem se compara a um cárcere ali quando Pedro estava preso. Rodeado de soldados, eu posso imaginar a prisão naquele tempo. Devia ser a coisa mais horrível, mas ele estava ali. E temos notícias à luz da palavra de Deus que Paulo e Silas cantavam na prisão, ficavam cantando. Cantar por quê? Cadê a alegria? A alegria era no Deus que haveria de libertá-los. Meus queridos irmãos, nessa pandemia vamos pensar seriamente que Deus não dorme. Nós sim. Ele está sempre acordado para cuidar de nós. E nada, absolutamente, que venha a acontecer conosco não escapa ao controle dele. E vai ser para a glória dele. E tão somente para a glória dele. Vamos enfrentar situações difíceis. Hoje recebi uma notícia não muito boa, mas não posso compartilhar, em que aumenta as dificuldades da tristeza no coração, da ansiedade, mas Deus está no controle. Ele é bom. Ele foi bom até aqui, você acha que ele vai deixar de ser bom? Glorifique a Deus, louve a Deus, porque Deus é bom. Ele não dorme. Nós dormimos, mas ele não. Está sempre acordado, olhando por nós. Que Deus nos abençoe. Amém.